Foi no Facebook também. Fala, pessoal, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Não sei se você almoçou ainda ou não. Estava acabando de dizer aqui às meninas que para quem já almoçou é boa tarde, para quem não almoçou ainda é bom dia. Eu sou o professor Esdron Alex Parente Vasconcelos. Todo mundo me chama de Erin Vasconcelos, aqui na região. E estou aqui hoje no INTRA, com o maior prazer do mundo, para conversarmos um pouco, ter um bate-papo sobre a reforma trabalhista, a Lei 13.467, que veio para mudar muita coisa na nossa consolidação. Para você que não me conhece, eu sou advogado, eu sou especialista em Direito Processual Civil e MBA em Governança Tributária, Pública e Privada. Estamos aqui hoje para falarmos sobre a reforma trabalhista, e eu queria, antes de começar a conversar sobre ela, frisar que hoje a gente vai ter um bate-papo jurídico, certo? Nós não queremos entrar em seara política, em aspectos políticos da coisa. Então, eu sei que cada um tem sua opinião política sobre a reforma, se era devida, se era indevida, mas para nos precavermos de qualquer constrangimento, vamos ficar na seara jurídica. Eu peço que vocês se identifiquem, me digam de onde é que vocês estão falando, me digam se estão me ouvindo, se a imagem está boa, para que a gente, dentro de alguns instantes, possa começar realmente a conversar sobre a reforma. Além disso, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para falar nos comentários. Na medida do possível, a gente vai responder, e aqueles nos quais nós não conseguimos responder, por favor, redirecione para o portal do INTRA a dúvida, que a gente retorna por e-mail o mais rápido possível. Mais uma vez eu friso, nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos da reforma, porque os políticos nós entendemos que são muito pessoais, é subjetivo de cada um, certo? Então, sem mais delongas, vamos começando. E aí o pessoal que for chegando, vá se identificando. Se tiver perdido algum ponto e quiser que nós retornemos para explicar, por favor, fiquem à vontade, é só falar. Lembrando que qualquer dúvida, mais uma vez, comentários, nós estamos à disposição, certo? Então, pessoal, para começar, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida popularmente como reforma trabalhista. Ela veio para mudar uma série de disposições na consolidação das leis trabalhistas. Antes foi necessário nós termos um histórico da coisa. A necessidade de reforma surgiu a partir de uma constatação de muito tempo já, de que a CLT estava atrasada, certo? Nossa CLT é de 1943, em que pese algumas modificações pontuais em vários tópicos, nunca houve uma grande reforma, uma grande modificação em certas disposições. Para se ter uma ideia, muitos dos críticos da CLT diziam que hoje a CLT estava ultrapassada porque não previa o home office, não previa outras formas de trabalho que hoje existiam e que eram diferentes do trabalho normal. A CLT ela foi constituída no tempo em que o trabalho era predominantemente agrícola e industrial. E hoje nós temos uma série de outros tipos, de outros modelos de trabalho, nos quais não havia previsão legal e necessitavam de guarita legal. Necessitavam que a lei expressamente dissesse alguma coisa sobre eles, porque eram relações diferentes das relações constituídas à época. Então, hoje, com a reforma, nós temos a previsão do home office, que é chamado pela lei de teletrabalho, certo? Nós temos outra previsão, que é a previsão da jornada intermitente, do trabalho intermitente. Nós vamos conversar sobre eles aqui nesse bate-papo ainda, certo? Entre outra série de previsões que não tinham. Então, houve uma grande inovação na nossa CLT, certo? É importante estudarmos ela? Eu não sei de qual área você que está me assistindo. Eu peço até que diga para a gente nos comentários, sou de tal lugar, trabalho com tal área. Mas a atualização de leis trabalhistas é um tema
que todo mundo deveria saber, justamente porque mexe com direitos da pessoa. E se você trabalha, por exemplo, numa empresa no setor administrativo, você tem que saber das leis trabalhistas. No setor contábil, da mesma forma. Então, é interessante e é necessário que todos nós saibamos do conteúdo das leis trabalhistas e principalmente agora com um tema tão em voga que é essa reforma, certo? Então, mais uma vez eu gostaria de reiterar a todo mundo que qualquer dúvida, por favor, nos envie nos comentários, a gente vai responder na medida do possível. Me envie de onde vocês estão falando, para a gente conseguir ter um feedback maior. E qualquer problema áudio ou vídeo, por favor, também nos digam que a gente vai tentando, na medida do possível, sanar, certo? Então, o primeiro tópico que eu escolhi para conversar com vocês diz respeito ao final da lei. Nesse momento da aula, eu peço a vocês que, na medida do possível, eu não sei se você está me assistindo no celular, no computador, mas tenha em mãos a lei, e mesmo você não tendo, eu vou, na medida do possível, ler aqui as disposições que eu vou falar. Então, é a Lei 13.467. E aí, a primeira dúvida que você pode ter é, professor, por que essa lei já não está na CLT? Se você abrir hoje no site do Planalto a consolidação das leis trabalhistas, não vai aparecer essa reforma. E é aí onde nós vamos chegar no primeiro tópico desse bate-papo, a vacatio legis da reforma trabalhista. Primeiro de tudo, professor, o que é vacatio legis? Pessoal, no direito, e eu vou falar assim porque pode ser que nós tenhamos alguns telespectadores que não sejam do ramo jurídico, sempre que é promulgada uma lei, existe um instituto chamado vacatio legis, que é um intertício temporal, ou seja, um período de tempo no qual essa lei foi publicada, mas ainda não surte efeitos, ainda não tem eficácia. Esse período é chamado de vacatio legis e serve para que a sociedade, para que os eventuais destinatários dessa lei consigam adaptar-se às novas disposições. Certo? Existem leis que lá no finalzinho você vai observar dizendo o seguinte: essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, ela não tem vacatio legis, certo? Mas, via de regra, a lei de introdução às normas da ordem jurídica brasileira diz que, não havendo essa previsão imediata e não havendo outra, a vacatio legis, ou seja, esse período entre a publicação e a entrada de vigor da lei é de 45 dias. Só que a nossa lei, a 13.467, ela já veio com uma vacatio legis expressa. Se você pegar a lei no artigo 6º, o último artigo, ela diz o seguinte: essa lei entra em vigor decorridos 120 dias da sua publicação. Ou seja, o próprio órgão legislativo, o Congresso Nacional, e depois com a sanção presidencial, nos deu 120 dias para que nós possamos estudar, aprender e nos adaptar à nova reforma trabalhista. Então, empregadores, empresas, sindicatos, todos, sem exceção, que estão sujeitos às leis trabalhistas, têm 120 dias antes de começar a vigorar propriamente dita a reforma. Fazendo uma projeção desses 120 dias, haja vista a lei ter sido publicada no dia 13 de julho de 2017, a gente tem uma projeção de começo de vigor dela para dia 10 de novembro, certo? Lembrando que existem negociações no Legislativo para com o Executivo, onde o presidente se comprometeu a editar uma medida provisória, alterando alguns efeitos dessa lei, principalmente no que toca aos sindicatos, certo? Então, pode ser que nós tenhamos uma mudança na própria reforma antes dela entrar em vigor. O presidente, por medida provisória que tem efeitos imediatos, pode publicar uma medida provisória e alterar algumas disposições, certo? Então, não tem nada fechado ainda. Assim como no andar da carruagem, no andar normal das coisas, em novembro começará a vigorar essas novas disposições que nós vamos estudá-las aqui. Então, veja que você que está assistindo já está se antecipando ao que vai acontecer. Então, você está saindo na frente de muita gente. Seja sua pretensão fazer concurso, seja sua pretensão se informar sobre seus direitos, seja sua pretensão qualquer que seja, certo? Melhorar no trabalho, ter um desempenho melhor na empresa na qual você trabalha. Então, independente de qualquer coisa, você está na frente.
Pessoal, mais uma vez eu gostaria de frisar que qualquer dúvida, por favor, nos enviem nos comentários. Se eu estiver falando rápido, também podem me enviar que eu falo mais devagar. Se precisarem que eu repita alguma coisa, podem falar também que a gente repete. Então, vacácio legis da lei, 120 dias. Ou seja, não está em vigor ainda. Se você pegar a CLT hoje, não haverá nela as mudanças introduzidas pela Lei 13.467, porque ela ainda não entrou, ela ainda não tem eficácia. Ela foi publicada, mas não tem eficácia, certo? Continuando. Pessoal, a reforma introduziu uma série de mudanças na jornada de trabalho, nos modelos de trabalho, trouxe mudanças seríssimas para os sindicatos, houve um enfraquecimento real dos sindicatos, e aí eu acho que todo mundo já deve ter ouvido essa notícia de que os sindicatos eram contra a reforma, porque, além de dinheiro, perderam poder e perderam participação na relação de emprego, certo? Mas vamos ver alguns pontos aqui sobre a jornada, sobre as mudanças trazidas aos sindicatos e, eventualmente, alguma mudança trazida no processo trabalhista, que também mudou, tem coisas muito interessantes no processo trabalhista. Eu posso adiantar aqui para vocês, apenas como uma prévia, que tanto o sindicato quanto a Justiça do Trabalho em si tiveram poderes diminuídos pela nova lei. Então, a ideia do legislativo inicial, pelo menos a justificativa, era de tanto desburocratizar a relação trabalhista quanto consagrar a autonomia da vontade entre as partes. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos trazendo muitas disposições do Código Civil para o direito trabalhista. E isso vai gerar uma série de conflitos que a gente não pode antecipar e também não podemos antecipar decisões. Porque, como eu falei a vocês, só vai entrar em vigor em novembro, certo? Então, a partir de novembro é que nós vamos ter manifestações dos tribunais, os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e, quiçá, o Supremo Tribunal Federal, acerca dessas mudanças, acerca da aplicabilidade de alguns dos institutos, e acerca até mesmo da perca ou não de poderes que ocorreu. E aí eu não vou conseguir lhe adiantar agora a posição jurisprudencial. Vou conseguir lhe adiantar a posição legal. E vão gerar muitas controvérsias? Vão. Por quê? Porque mexeram até na sistemática da edição de súmulas. Então, a gente vai, lá na frente eu vou mostrar a vocês que vai haver uma dicotomia entre o que a CLT diz e o regimento interno dos tribunais para a edição de súmula. E aí, como é que vai ficar? Eu também não sei. Vamos ter que esperar a manifestação dos tribunais a partir de novembro, certo? Mas, continuando. Então, o primeiro ponto que eu queria falar a vocês sobre o contrato de trabalho e sobre essa questão da autonomia da vontade no direito do trabalho é o seguinte: o negociado prevalecerá sobre o legislado. Como eu falei a vocês, nós estamos vivendo uma era de trazer muitos institutos do direito civil, que prega a autonomia da vontade, para o direito do trabalho. Nós sempre estudamos o direito trabalhista sobre o pressuposto de que o empregado é a parte mais fraca na relação. Vanessa Pereira, tudo bom, querida? Você é de onde? Nós vivemos esse pressuposto de que o direito do trabalho, o empregado é a parte mais fraca na relação. Por quê? Porque ele é subordinado juridicamente, hierarquicamente, financeiramente ao empregador, certo? E essa consagração, esse ato de trazer a autonomia da vontade para dentro do direito do trabalho vai gerar conflito nesse ponto, certo, pessoal? Por quê? Porque, de certa forma, está se quebrando esse paradigma, está se mitigando. E aí a gente tem que ver como é que os tribunais vão se manifestar sobre isso, mas há uma mitigação do princípio da proteção do empregado. Você vai pegar muitos pontos da reforma e vai ver que lá vai constar assim: acordo individual escrito, acordo individual entre empregado e empregador, acordo coletivo. Então, está se pressupondo que hoje o empregado ele tem condições de negociar com o empregador de uma maneira que não tinha em 43. Se esse pressuposto ele é correto ou ele é errado, quem vão dizer são os tribunais, lá na frente, a partir de novembro, certo? Não nos compete falar sobre isso agora. O que eu estou falando é que a autonomia da vontade está trazendo para dentro do direito do trabalho uma mitigação ao princípio da proteção.
E isso é claro. Primeiro ponto, negociado sobre o legislado. A negociação coletiva hoje, ela vai prevalecer sobre a lei. Vamos introduzir o artigo 611 na CLT, e eu vou até ler para vocês, onde diz claramente que a negociação coletiva prevalece sobre a lei. Eu vou ler aqui para vocês o artigo, e se eu ler rápido e vocês quiserem que eu repita, por favor, digam nos comentários que a gente repete. Mas o artigo 611-A, que vai ser introduzido na CLT, ele diz o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Ou seja, pessoal, a convenção e o acordo coletivo, ou seja, os instrumentos coletivos. O que é convenção coletiva? Convenção coletiva é aquela negociação entre o sindicato da categoria dos empregados e o sindicato da categoria dos empregadores, certo? E o que é acordo coletivo? É aquela negociação entre o sindicato dos empregados e a empresa. É quase que algo particular entre determinados empregados da empresa e aquela empresa. Os empregados sempre representados pelo sindicato, certo? Então, o que é que o artigo 611-A está dizendo especificamente? Que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, eles prevalecerão sobre a lei, certo? A lei traz alguns temas em que isso pode ocorrer, assim como o artigo 611-B, ele vai nos dizer alguns temas que isso não pode ocorrer, certo? Mas, por exemplo, pessoal, temas como jornada de trabalho, observar aqueles limites constitucionais, banco de horas, intervalos, intrajornada e interjornada, adesão ao programa de seguro-desemprego, regulamento empresarial, troca de dia de feriado. Então, todas estas disposições, hoje, tendo sido negociados através de acordo coletivo ou convenção coletiva, elas vão prevalecer sobre a lei. E aí, agora eu queria aprofundar um pouco essa discussão. O pessoal que estuda direito do trabalho vê que o princípio da proteção diz que aplica-se sempre as disposições mais favoráveis ao empregado. E aí nós temos, decorrente desse princípio, e partindo daquele pressuposto inicial de que o empregado é a parte mais fraca na relação, nós temos o pressuposto da aplicação da norma e da condição mais favorável. Ou seja, em existindo uma duplicidade de normas, uma convenção e uma lei, até então seria aplicada a que dispusesse situações mais favoráveis ao empregado. Assim como a interpretação da lei teria que ser aquela mais favorável ao empregado quando da dualidade. Só que a reforma vem expressamente nos dizer que, segundo o artigo 611, que vai ser introduzido, hoje, tanto a convenção quanto o acordo coletivo, que versem sobre essas matérias permitidas, vão prevalecer sobre a lei. Certo? Então, pense, a lei pode falar, que certa situação para o empregado é de uma forma, e vir uma convenção ou um acordo coletivo e dispor até de maneira mais prejudicial que nela valerá essa convenção. Na verdade, pessoal, essa disposição introduzida na reforma veio para facilitar e para permitir negociações em tempos de crise. Nós temos que, teoricamente, via de regra, a Constituição não permite que hajam desconto de salários, ou haja corte de salários, haja redução de jornada com redução de salários, certo? Mas, em tempos de crise, para que a empresa não feche, faz-se necessário que sejam tomadas algumas medidas, e às vezes até o sindicato concorda, mas a lei não permitia. O sindicato anuía para preservar os postos de trabalho, porque senão a empresa ia fechar e ia demitir todo mundo. E então veio a reforma e vem prever isso. O negociado hoje coletivo, agora entendam, negociado coletivo, ou seja, através de um acordo coletivo ou de convenção coletiva, prevalecerá sobre o que dispuser a lei, naquelas matérias em que o artigo 611-A vai dispor, certo? Então não vai ser também sobre todas as matérias. Se você pegar o artigo 611-B, que vai ser introduzido na CLT, ele diz o seguinte: constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. E lá vai ter um rol. Ou seja, o que é que está dizendo aqui?
Está dizendo que a convenção coletiva ou o acordo coletivo que visar unicamente suprimir os direitos previstos no rol do artigo 611b é nulo, não existe. Então, veja que a lei dá uma certa autonomia da vontade coletiva para a população, para os trabalhadores, perdão, mas, de outra banda, ela delimita o que pode ser negociado sobre essa autonomia e o que não pode. Então, nós vamos ter uma autonomia, só que também uma autonomia mitigada. Então, vejam, nós estamos mitigando um pouco o princípio da proteção, permitindo que negociações avancem sobre a lei, mas também estamos estendendo uma proteção a essa autonomia, vedando que algumas matérias sejam suprimidas por acordo ou convenção coletiva. Por exemplo, seguro-desemprego em caso de demissão involuntária, ou seja, demissão sem justa causa, FGTS, salário mínimo, ou seja, não pode ter uma convenção coletiva tendente a exclusivamente diminuir o salário mínimo. Não pode, porque aí ela não vai se sobrepor sobre a lei, certo? Dito isto, nós temos o seguinte: sempre que há uma convenção coletiva, cabe à Justiça do Trabalho examinar suas nuances, certo? Vai ser introduzido no artigo 8º da reforma um parágrafo 3º na CLT, certo? Balizando o que a Justiça do Trabalho vai poder analisar nessas questões de acordo ou convenção coletiva, certo? Eu vou ler aqui para vocês e mais uma vez eu saliento. Se eu estiver falando ou lendo rápido, por favor, nos avisem nos comentários que a gente vai mais devagar, a gente retorna, a gente repete a explicação. Estamos aqui para bater um papo, certo? Então vamos lá. O parágrafo 3º vai ser introduzido no artigo 8º e ele vai dizer o que a Justiça do Trabalho vai poder analisar na convenção ou acordo coletivo. E ele diz o seguinte: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Ou seja, a Justiça do Trabalho só vai poder analisar se a convenção ou o acordo coletivo estão conforme a lei. E a lei que ele fala aqui é o artigo 104 do Código Civil, certo? Então, a única coisa que a Justiça do Trabalho vai poder analisar na convenção e o acordo é a conformidade dela com a lei. E aí, no que se refere a negócio jurídico determinado, não prescrito ou não proibido em lei, e partes legítimas. Então, observe, querido aluno, que a Justiça do Trabalho aqui já perdeu um pouco do seu poder. Por quê? Porque está mitigado, está suprimido uma série de nuances que ela podia analisar no acordo ou convenção coletiva. Hoje ela só pode examinar se está conforme a lei. Se os agentes forem capazes, se o objeto for lícito, ou seja, se não estiver desconforme, ou não estiver previsto naquele rol do 611b, que prevê o rol de temas proibidos de acordo ou convenção exclusivamente. Se não estiver lá, se os agentes forem capazes, acabou. A Justiça do Trabalho não vai poder mais se imiscuir nesse acordo ou convenção coletiva e anular ou dar alguma sugestão ou não homologar. Então, veja, a lei já balizou o poder da Justiça do Trabalho, certo? É o princípio da autonomia da vontade coletiva. Agora, por que coletiva? Porque entende-se que os sindicatos eles sempre representam vontades coletivas, a vontade da categoria dos empregados, certo? Então, a autonomia da vontade coletiva no direito do trabalho. Lembrando, há uma certa mitigação ao princípio da proteção? Por quê? Porque o que foi negociado hoje prevalecerá sobre o que tiver na lei. E aí nós vimos que, decorrente desse princípio da proteção, teoricamente, o que tivesse na lei era, se fosse mais benéfico, era para ser aplicado. E a partir da reforma, a partir de novembro, o que prevalecerá o que foi negociado prevalecerá sobre o legislado. Mitigou-se um pouco o princípio da proteção? Mitigou-se, mas aí vem o contraponto. Existe uma proteção, existe uma mitigação a essa autonomia. Ou seja, a autonomia mitiga a proteção, mas existe uma proteção na autonomia. Na medida em que o legislador colocou uma série de temas que não pode, convenção ou acordo, tratar de forma exclusiva para suprimir. Ou seja,
Então, se nós vamos fazer um acordo de convenção coletiva apenas para suprimir o salário mínimo, apenas para estabelecer uma redução do salário mínimo, esse tema é ilícito. E aí vai bater na possibilidade da Justiça do Trabalho não homologar e anular. Correto? Pessoal, alguma dúvida, por favor, falem nos comentários, certo? Continuando. Princípio da autonomia da vontade coletiva. Eu quero que vocês tenham isso na cabeça. Hoje, a reforma trouxe a autonomia da vontade para o direito do trabalho, seja individual ou seja coletiva. Certo, pessoal? O negociado hoje vai prevalecer sobre o legislado. Então, mesmo que a lei disponha sobre uma condição mais benéfica, se o sindicato negociou diretamente com a empresa através de um acordo coletivo ou diretamente com o sindicato patronal, ambos os sindicatos negociando através de uma convenção, outra situação desconforme a lei, vai prevalecer o que foi negociado. Então, continuando, pessoal. Como eu falei a vocês no início desse bate-papo, a reforma trouxe novas disposições de trabalho. Uma das grandes críticas à CLT, da antiguidade da CLT, era a questão de não regular hoje novas nuances, novas formas de trabalho que surgiram com o avançar da tecnologia, com o avançar até mesmo da forma de trabalhar, certo? E uma delas, e essa já era clamada há muito tempo, é o trabalho intermitente, certo? A reforma veio para introduzir na CLT o trabalho intermitente. Então, presta atenção, você que, por exemplo, é garçom e não trabalha todo dia, você que desempenha uma atividade alguns dias sim, outros não, mas de forma habitual, que hoje sua espécie de trabalho ela está regulada pela reforma e vai entrar na CLT como forma de trabalho a merecer guarita específica sobre isso, certo? Então, o artigo 443 da CLT vai ser adicionado o parágrafo 3º, onde vai dispor sobre o trabalho intermitente. O artigo 443 ele vai passar a ter a seguinte redação. Eu vou ler devagar, mas se eu friso, se alguém quiser que eu repita, por favor, me peça nos comentários que a gente repete, certo? O artigo 443 ele vai dizer o seguinte: o contrato individual de trabalho, ou seja, aquele contrato de trabalho que negocio com a empresa, poderá ser acordado tácita ou expressamente. A primeira inovação, segue agora, verbalmente ou por escrito, ou seja, estão se admitindo a contratação verbal, certo? Lembrem da desburocratização do contrato de trabalho, certo? Verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Nós sabemos as hipóteses em que pode haver a contratação por prazo determinado, né? Aquela substituição temporária de pessoal por necessidade excepcional, férias, são contrato de experiência, são hipóteses fixas, determinadas, porque via de regra o contrato de trabalho tem que ser indeterminado, certo? Então, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Pessoal, trabalho intermitente vai passar a ser uma forma de trabalho regulada pela CLT, certo? E aí você vai me dizer, professor, o que é trabalho intermitente? Trabalho intermitente é aquele trabalho que tem alternância entre você trabalhar e você não trabalhar. Só que essa alternância é habitual. Vou dar um exemplo. Eu contrato uma pessoa para desempenhar determinado serviço, ela vem na minha casa segunda, terça e quarta, e não vem na quinta e na sexta e não vem mais. Isso não é trabalho intermitente. Isso é um trabalho avulso. Agora, se eu contrato, por exemplo, um garçom para meu bar, mas eu só preciso dele nas quintas e sextas e sábados, e na segunda, terça e quarta ele não trabalha para mim, e essa alternância é habitual, ou seja, toda semana, quinta, sexta e sábado, ou quinta e sexta, ele trabalha para mim, e descansando nos outros dias, não trabalhando para mim nos outros dias, torna-se uma alternância habitual. E aí configura-se o trabalho intermitente. Então, trabalho intermitente é aquele trabalho que tem uma alternância entre trabalho e descanso, só que essa alternância é habitual. A gente tem que lembrar que um dos requisitos da relação de emprego é a habitualidade, certo? Então, o empregado está lá todo dia trabalhando, ou então em um período habitual. Então, temos que ver esse trabalho intermitente que vai entrar na CLT
também sob o prisma da habitualidade, certo, pessoal? Aí você me pergunta, mas só falaram isso sobre o trabalho intermitente? Não, pessoal. A CLT vai ser emendada e vão haver disposições específicas sobre o trabalho intermitente. O artigo 452A da reforma, quer dizer, a reforma vai introduzir, na CLT, o artigo 452A, e ele vai dispor uma série de requisitos sobre o trabalho intermitente. O primeiro, logo no caput, é o conceito. Vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Então, o primeiro requisito tem que ser escrito. Apesar de, no artigo 443, que vai ser modificado, prever que o contrato de trabalho pode ser verbal, nessa modalidade especial de contrato de trabalho intermitente, terá que haver obrigatoriamente instrumento escrito. Então, primeiro requisito, tem que ser escrito. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente, aí a própria lei diz o que é que o contrato de trabalho deve ter. Primeiro, o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo. Lembrem que a proteção do salário mínimo ela é constitucional. A Constituição garante que todo empregado que labore 8 horas por dia, 44 horas semanais, receba um salário mínimo, certo? Então, o valor da hora do contrato de trabalho intermitente tem que ser a hora, pelo menos, do salário mínimo. Você vai pegar o salário, para efeitos de lei, vai dividir por 220 e vai obter uma média de hora. E aí você vai ter, pelo menos, o patamar mínimo do valor do salário, da hora da jornada intermitente, certo? Então, vamos lá. Especificamente, o valor da hora de trabalho que não pode ser inferior ao salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Por exemplo, eu tenho 5 garçons, só um intermitente, eu não posso pagar por hora ao que é intermitente menos do que eu pago aos outros 4 que têm um contrato de trabalho normal. Então, vejam, existe aqui no contrato intermitente já a primeira 2 proteções nós já vimos ao empregado. Primeiro, o contrato tem que ser obrigatoriamente escrito, certo? Segundo, o valor da hora intermitente não pode ser inferior nem a do salário mínimo e nem a dos demais empregados contratados sob forma normal, certo? Então, vamos lá. O empregador vai convocar o empregado por qualquer meio eficaz para a prestação de serviços, informando qual é a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, quando eu for dizer a meu empregado, contratado sobre o regime intermitente, que eu preciso dos serviços dele, eu vou contratar e a lei diz, por qualquer meio de comunicação eficaz, certo? E aqui eu quero fazer um adendo. Vivemos numa época de comunicação instantânea. Nós temos WhatsApp, nós temos Telegram, nós temos redes sociais que eu mando uma mensagem, você recebe automaticamente. A indagação que eu faço e aí eu queria que vocês, se possível, falassem nos comentários o que é que vocês acham. Será que se eu convocar o meu empregado por WhatsApp, por exemplo, vai se encaixar nesse meio de comunicação eficaz? Porque a lei diz, o empregador vai convocar por qualquer meio de comunicação eficaz. Mas a lei não prevê quais são os meios de comunicação que ela considerará eficaz, certo? E aí, eu também não sei. Nós só vamos ter uma posição certa dos tribunais quando a reforma passar a ter eficácia, em novembro, certo? E quando as cortes começarem a se pronunciar sobre isso. Mas aí vocês já vão ver o tamanho da brecha que abrem para haver discussões sobre isso. WhatsApp é ou não é meio eficaz? Direct do Instagram é ou não é meio eficaz? Bate-papo do Facebook, por exemplo, é ou não é meio eficaz para se convocar o empregado para trabalhar? Quem vai responder isso são as cortes. As cortes trabalhistas que vão nos dizer com o passar do tempo e com o passar das leads, quando elas forem analisando a nossa legislação, certo? Mas para exercício de termos como um parâmetro, o que é que vocês acham? Vamos dizer aí nos comentários. Se eu convocasse meu empregado por um meio eficaz e, por exemplo, desse o retorno de recebimento, no WhatsApp nós sabemos que ficam
ficam as duas barrinhas azul. No Instagram, por exemplo, a gente sabe que aparece quando a pessoa visualizou. Então, a convocação por esses meios e com o retorno de recebimento, ela é convocação eficaz? O que é que vocês acham? Eu, particularmente, acho que sim. Mas nós temos que ver o que é que a jurisprudência vai dizer sobre isso a partir das análises a partir de novembro. Certo? Mas entendam o tamanho da brecha que a legislação está trazendo para a gente. Certo? E se o intuito da reforma foi adequar a legislação às novas tecnologias, aos dias atuais, por que não entender assim? Certo? Se até a Justiça do Trabalho hoje está realizando intimações via WhatsApp, por que não entendermos assim também? Certo? Então, há brecha para essas discussões. E aí eu queria saber o que é que vocês acham. E vamos avançando. Além disso, além de ser escrito, além de não poder pagar uma hora inferior à hora do salário mínimo, nem a hora que você paga a seus outros empregados do mesmo cargo, contratados de forma normal. Além de você ter que convocar o empregado por um meio de comunicação eficaz com 3 dias de antecedência, o que mais mudou? O empregado, ele vai ter um prazo para responder a essa convocação, certo? O empregado, a lei diz que ele vai ter um dia útil para responder se aceita ou não aquela convocação para trabalhar. Então, entendam, nós temos um contrato intermitente e para que eu vá trabalhar para você, você tem que me convocar com 3 dias de antecedência. Eu tenho um dia útil para responder se sim. Se eu não respondi, a lei vem presumir expressamente de que há recusa, de que eu recusei. Só que a recusa não descaracteriza a subordinação. Ou seja, não é porque eu recusei que nós estamos encerrando o nosso contrato de trabalho intermitente. Às vezes o empregado pode recusar porque nesse meio tempo ele já acordou de prestar um serviço para outra pessoa e a lei não veda. Por exemplo, parágrafo 5º do artigo 452-A, que vai ser introduzido na CLT, ele diz o seguinte: o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador. Ou seja, o período que o empregado não está trabalhando para a empresa ou para a pessoa não vai ser considerado aquele tempo à disposição, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Então, a recusa pode se dar porque eu já vou prestar serviço para outra pessoa, por exemplo, e aí eu não posso ser penalizado e isso não caracteriza insubordinação para fins de rescisão de contrato. Então, observe os parâmetros. No trabalho intermitente, como é que vai ser? O empregador vai ter que me convocar por um meio eficaz em até 3 dias, tem 3 dias para me convocar de antecedência, eu tenho um dia para responder. Eu posso recusar expressamente, eu posso não responder o que a lei vai subentender como recusa. E eu posso aceitar, certo? O que é que diz o parágrafo 4º desse dispositivo, caso eu aceite? Vai dizer o seguinte: aceita a oferta, a parte que descumprir sem justo motivo, vai pagar outra parte no prazo de 30 dias, muda de 50% da remuneração devida. Então vejam que a reforma vai trazer para o empregado contratado sobre a forma intermitente ainda uma proteção de multa, caso o empregador desista do contrato, e para o empregador, caso o empregado que aceitou expressamente a oferta, desista, certo? Então vejam, eu posso, no contrato de trabalho, eu sendo um empregado intermitente, ser convocado, e aí da convocação eu tenho 3 alternativas. Primeira, recusar expressamente. Segunda, não me manifestar, o que a lei vai presumir que eu recusei, mas não caracterizará insubordinação para fins de rescisão. E terceiro, aceitar. Se eu aceitei e ao chegar no trabalho a empresa quebrou o contrato, desistiu, ela vai me dever uma multa de 50% do que me seria devido, certo? Bem como a proteção se estende ao empregador, porque se eu aceitei, ele está contando comigo e eu desisto, eu vou ter que pagar ao empregador essa multa de 50%. E eu vou lhes dizer, pessoal, essa reforma veio para consagrar tanta autonomia da vontade que essa multa provavelmente vá ser cobrada com intensidade pelos tribunais, certo? Dada a natureza da reforma, que é fazer com que haja uma igualdade entre as partes, e aí vão surgir aqueles questionamentos que eu falei a vocês sobre o princípio da proteção, certo? Mas, continuando, certo? Além disso, o que é que diz mais o contrato intermitente?
ele diz o que é que o empregado vai receber no contrato. É um contrato em que o empregado não vai estar totalmente à disposição do empregador, haverão períodos de atividade e períodos de inatividade, mas são garantidos alguns direitos, como remuneração, férias, proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º, repouso semanal remunerado e aqueles adicionais legais, certo? Então, essas verbas são garantidas a quem for contratado sobre essa forma e serão pagas ao final de cada período de prestação de serviço. Então, se eu fui contratado para passar 15 dias e depois eu tenho um período de inatividade e depois tem outro contrato, certo? Ao final desses 15 dias, eu vou ter que receber a remuneração, férias, 13º, tudo proporcional, óbvio, férias com 1/3, o repouso e os adicionais legais, ok? Então, sob esse prisma, não há prejuízo para o empregado que vai ser contratado sobre a forma de trabalho intermitente. Na verdade, o que se espera aqui é uma maior regularização de situações de situações que não eram regularizadas. Tata Júnior Oficial. Como ficará a questão dos concursos públicos? Meu querido, eu acho que você está querendo tocar no tema terceirização, né? Se for, me responde, porque aí no final a gente aborda esse tópico para falar da terceirização nos concursos públicos. Pode ser? Dá só um feedback se é sobre terceirização que você está me falando, que aí a gente responde, ok? Enquanto isso, vamos continuando aqui. Então, o trabalho intermitente veio para tirar da marginalidade certas situações, certo? E aí muita gente pode questionar o seguinte: eu tenho empregados e agora eu não vou contratá-los mais como empregados normais, só como empregados intermitentes. Aí vai da necessidade do serviço. É óbvio que se eu contratei alguém como empregado intermitente e ele não há essa alternância de períodos de atividade e de inatividade, a Justiça do Trabalho, sob o prisma da primazia da realidade, ou seja, sobre a busca daquela questão de ver se o que realmente aconteceu, vai desfazer essa situação e vai reconhecer que aquele contrato de trabalho era por prazo indeterminado e estender todas aquelas características do prazo, certo? Não é porque a lei está prevendo assim e eu vou contratar uma pessoa sobre a forma intermitente que eu posso fazer o que eu quiser. Não. Se eu não seguir esse regramento estabelecido no artigo 452A, vai ser desfeita essa contratação e vai ser reconhecida aquela contratação por prazo indeterminado. E aí vão incidir todas aquelas verbas normais que nós já conhecemos, ok? Então, continuando. Tá, fico no aguardo só de sua resposta, querido. Continuando. Além do trabalho intermitente, seguindo aquela nuance que eu falei a vocês, de que a lei trouxe outras formas, trouxe previsão, regulação de outras formas de trabalho, nós temos o trabalho em casa, o home office, que a lei chama de teletrabalho. Por quê? Porque não contemplou nessa disposição apenas o home office, ou seja, quem trabalha em casa, certo? A lei chama de teletrabalho, pessoal, todos os trabalhos que não são prestados nas dependências físicas da empresa, certo? Vai ser introduzido na CLT um capítulo 2A chamado do teletrabalho, com 5 artigos, 75A até o 75E, disciplinando a questão do teletrabalho, certo? E ele diz o seguinte, o artigo 72, Daiane Samara, o que é que acontece com as férias? Eu ainda quero falar sobre férias hoje, certo? As férias no trabalho intermitente, elas vão ser proporcionais, né? Vamos ter que proporcionalizar isso de acordo com o período trabalhado. Se foram 8 dias, se foram 15 dias, se foram 3 dias, e aí a gente vai proporcionalizar isso dentro do mês. Mas serão pagas, inclusive, com 1/3, certo? As férias normais do empregado, nós vamos ver que a modificação que houve foi que hoje elas podem ser divididas em até 3 períodos. Só que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Os outros períodos podem ser inferior a 14 dias, mas não podem ser menor que 5. Então, férias serão, a partir de novembro, divididas em até 3 períodos, certo? Com um não menor que 14 dias.
a venda das férias, a venda das férias ou abono, como o pessoal fala, ela vai poder ocorrer da mesma forma que ocorria antes, com até um terço apenas, certo? Não houve modificação nesse ponto. Continuando, pessoal. Então, além da jornada intermitente, a lei nos trouxe o teletrabalho, que é aquele trabalho que não é prestado nas dependências físicas do empregador, certo? O que é que a lei diz? Diz o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Só que, vamos fazer um adendo, não se encaixam aqui aquelas funções que, pela natureza delas, são funções que tenham que ser desempenhadas fora. Por exemplo, vendedor externo. Não é teletrabalho. Por quê? Porque a natureza da função do vendedor é o empregado estar fora da empresa prestando serviços, através de venda, oferecendo produto a clientes, certo? A questão do teletrabalho, de você não trabalhar dentro da empresa, é aquele trabalho que, e aí vem a lei, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, a lei faz uma diferença entre trabalho externo, que é aquele trabalho do vendedor, do representante comercial, certo? Com a do teletrabalho, que é aquela pessoa que não trabalha na empresa, mas se comunica com a empresa via tecnologia da informação. Então, por exemplo, o home office é o melhor exemplo que temos. Eu não trabalho, eu não vou para a dependência física da empresa, mas estou em casa, estou com redes sociais abertas, Skype, WhatsApp para comunicação imediata, e eu trabalho através dessas redes sociais, através da tecnologia, eu tenho contato imediato com o meu empregador. Para facilitar, teletrabalho vai ser aquele trabalho em que você era para estar na empresa, mas pela tecnologia, pela facilidade oferecida pela tecnologia, você não está, você está em casa. E aí, por que do teletrabalho? Número 1, porque tem pessoas que trabalham melhor de casa. Isso é pacífico, certo? Número 2, porque nas grandes cidades, o deslocamento do empregado de casa para a empresa, de empresa para casa, demora muito tempo. E aí as pessoas perdem tempo, existe a possibilidade de acidentes, certo? E até a reforma, em algumas situações, o tempo que você levava de sua casa para a empresa era considerado um tempo à disposição. E hoje nós vamos ver que até para aqueles empregados que saem de suas casas para as empresas, não é mais considerado tempo à disposição do empregador, certo? Então, veio para quê? Essas disposições de teletrabalho? Para regular essas situações do pessoal que trabalha de casa, através dos tecnologias, estão em constante comunicação com a empresa, certo? Mas precisam de agilidade. Dispensam deslocamento de casa para empresa, de empresa para casa, e dispensam uma série de outras burocracias que ocorrem quando você está dentro da empresa, certo? Então, certo, é necessário disciplina, é necessário foco para trabalhar de casa, mas isso aí vai ficar uma questão negocial entre empregado e empregador, certo? Lembrando que, pelas regras do teletrabalho, que começaram em novembro, o empregador pode exigir que o empregado compareça nas dependências da empresa, tranquilo, isso é pacífico, em algumas atividades que exijam, certo? Bem como o empregador pode exigir, pode desfazer o teletrabalho. Pode dizer, não, você agora vai trabalhar nas dependências da empresa, eu quero que você passe a trabalhar na empresa. Isso pode ocorrer. Só que, para que o empregado se adapte, a lei vai vir prever o seguinte, que se o empregador exigir que o empregado volte a trabalhar na empresa, este vai ter que dar um prazo de 15 dias para ele fazer a transição. Começar a se adaptar e trabalhar e ter a rotina de sair de casa e ir para a empresa, certo? Não vai ser imediato, nem automático. Então, existe uma proteção ao empregado aí nesse sentido, de dar 15 dias a ele para que ele tenha uma adaptação, certo? Por fim, lembrar que as horas em que o empregado estiver de casa, mas ele não estiver trabalhando efetivamente, não vão ser computadas como hora à disposição do empregador. Até a reforma, agora, certas relações de emprego em que o empregado está em casa sobre aviso, servem como horas à disposição. Quem é contratado pela forma do teletrabalho, não.
Atos Miguel, querido, falamos sobre trabalho intermitente, na verdade terminamos agora. Mas a aula vai ficar gravada, certo? E aí você pode dar uma conferida, nós demos uma boa esmiuçada sobre trabalho intermitente. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar, querido, agora, que a gente aqui nos comentários responde, ok? Continuando. Então, o teletrabalho ou home office vai vir com essas disposições. Eu não gosto muito da palavra home office, simplesmente porque denota trabalho em casa. E hoje a gente sabe que há pessoas que não trabalham na sede da empresa, mas trabalham naqueles ambientes, por exemplo, de coworking, que são ambientes preparados para que as pessoas vão lá e ocupem apenas uma mesa, usem a internet e trabalhem de lá mesmo, certo? Mas eu acho melhor a terminação legal do teletrabalho, ok? Então, para concluir a parte de teletrabalho, lembrar que quem for contratado por esta modalidade em específico, assim como o trabalho intermitente, tem que haver um contrato expresso, escrito, certo? Entre as partes. Por quê? Porque aí vão se adotar o regime do artigo 75A e seguintes, que vai ser introduzidos na CLT, ok? Então, continuando, pessoal. Dentro dos temas que eu separei aqui para conversarmos, certo? Existe ainda o estabelecimento da jornada de 12 por 36. A lei vai vir no sentido de facilitar o estabelecimento dessa jornada de 12 por 36 horas. Hoje, algumas convenções coletivas já prevêem, mas tem que ter negociação coletiva para que isso aconteça. O que é que a lei vem dizer? A lei vem dizer que, havendo acordo individual ou coletivo escrito, as partes podem estabelecer a jornada de trabalho em que o empregado trabalhe 12 horas seguidas e descanse 36 horas ininterruptas, indenizados os intervalos de repouso e de alimentação. Aí você me pergunta, professor, e não vai ter nenhum intervalo? Não. Tem aqueles 15 minutos que é condizente com o princípio da dignidade da pessoa humana para a pessoa se alimentar e descansar. Só que não é da essência do contrato de 12 por 36 que o empregado descanse muito. Por quê? Porque o descanso vai ser maior com os 36. Atos, obrigado, meu querido, pelo carinho e reforço. Qualquer dúvida pode nos comunicar, certo? Continuando. Agora, o porquê disso? Se, teoricamente, trabalhar 12 horas seguidas cansa mais do que trabalhar 8. Segundo o relator, o intuito dessa alteração, de facilitar que o empregado trabalhe na jornada 12 por 36, diferente daquela jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, é porque quem trabalha sobre o regime 12 por 36, ao fim do mês, vai ter trabalhado 176 horas. E quem trabalha 8 horas diárias, 44 semanais, vai ter trabalhado 196. Então, para eles, em tese, trabalhar-se-ia menos e receberia o mesmo salário. Isso vai ser analisado, é claro, pelos tribunais. A partir de novembro, os tribunais vão começar a analisar e vão dizer se esse tema se é condizente com a dignidade da pessoa humana e é uma situação melhor para o empregado trabalhar 12 por 36 ou 8 horas diárias, certo? O fato é que hoje está mais fácil a negociação, quer dizer, vai se estar a partir de novembro, né? Frise, pessoal, lembrem que a lei diz apenas o seguinte: acordo individual escrito, ou seja, eu posso negociar com um empregado meu, a partir apenas de um acordo, a convenção dessa modalidade. Sendo que, até agora, antes da entrada em vigor da reforma, a lei prevê apenas com negociação coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva, certo? Então, veio para facilitar essa situação. Pessoal, obrigado, Linerson Souza. Muito obrigado também, Daiane, Samara. Qualquer dúvida, por favor, é só falarem nos comentários, certo? Pessoal, eu vou dar uma corrida com nossos temas, porque eu ainda tenho muita coisa para falar e a aula já está se alongando muito. Sindicatos. A gente não poderia abordar a reforma e não falar dos sindicatos, certo? Sindicatos foi a entidade que mais perdeu com a reforma. Como eu falei a vocês lá no início, existem negociações com o presidente para que ele edite uma medida provisória que tem efeitos imediatos, regulando algumas situações dos sindicatos, modificando um pouco o que foi disposto aqui na reforma. Essa medida provisória ainda não saiu. E creio eu que, se sair,
vai sair só perto da entrada em vigor da lei, porque não tem sentido também fazê-la agora, certo? Lá para novembro. Mas, pelo que está hoje na lei, os sindicatos, primeiro, perdem a contribuição sindical. Então, quem trabalha de carteira assinada sabe que é descontado um dia de trabalho por ano como contribuição sindical, é repassado aos sindicatos. Esse desconto até hoje é obrigatório, ok? Ocorre que com a reforma, a lei passa a deixar isso como facultativo. E como é que ela faz isso? Vai ser introduzido, vai ser modificado o artigo 579 da CLT e vai dizer que para que haja esse desconto, faz-se necessária autorização prévia e expressa do trabalhador. Ou seja, está condicionando o desconto à autorização do trabalhador. E esse instituto vai se repetir nos artigos 545 e 578 da CLT. Então, não é que a lei veio e disse expressamente, hoje a contribuição sindical agora é facultativa. Ela simplesmente condicionou a autorização do trabalhador, que autoriza se quiser, certo? Então, com isso, o sindicato vai perder muita força, porque muita gente não vai querer pagar a contribuição sindical. Atualmente, até quem não é sindicalizado paga. Então, ficando à mercê da vontade do empregado, não vai abrir aso para, muito provavelmente, muita gente não querer pagar, certo? Continuando aqui, agora eu vou um pouquinho mais rápido, mas se tiverem alguma dúvida, não deixem de falar nos comentários, certo? Para que dê tempo eu conseguir falar tudo que eu quero, certo? Outra perca para os sindicatos, outra perca de poder, é que o seguinte, até hoje, o empregado contratado com mais de um ano de carteira, para ser rescindido o contrato de trabalho dele, precisa-se de homologação no sindicato, para que haja quitação de todas as verbas. Quem dá é o sindicato através da homologação. Isso não vai ser mais necessário. Vão se revogar uma série de dispositivos no artigo 477 da CLT, tirando essa necessidade. Então, vai chegar ao ponto em que não vai ser preciso mais o sindicato intervir nessa relação. Ele pode intervir? Pode. Mas hoje os especialistas nos dizem que os empregados e os empregadores, estando ambos com advogados, o empregado estando representado pelo advogado e a empresa também no ato da rescisão, pode-se dar a quitação das verbas trabalhistas e não vai haver prejuízo nenhum, certo? Ou seja, o sindicato mais uma vez perdendo. Perderam em poder financeiro e agora estão perdendo em participação, certo? Isso é uma perca grande, porque quanto menos o sindicato participar da relação de emprego, mais vai ser desnecessário e menos o empregado vai querer contribuir para o sindicato. Isso é óbvio, certo? Outra perca para os sindicatos é que a lei hoje traz expressamente que as empresas com mais de 200 empregados vão poder ter uma representação própria dentro da empresa e esses não precisarão ser sindicalizados. Ou seja, haverá representantes da empresa, dos empregados dentro da empresa e esses não serão sindicalizados. Então, é mais um enfraquecimento para os sindicatos. Continuando aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção só da minha produção, para vir aqui um minutinho, porque a gente está com um probleminha, não que impeça a aula, vamos continuar, certo? Férias. Férias eu já falei, né? As férias, elas agora vão poder serem divididas em até 3 períodos. Laiane, Laicarmo, o FGTS continua, ele permanece devido, viu? Vai ser sobre a remuneração, vai ser a mesma forma, não houve mudanças em percentual não, certo? Férias, divisão de até 3 períodos, só que um dos períodos não pode ser menor que 14 dias. Os outros podem ser maior que 5, também não podem ser menor que 5, se for dividido em 3, certo? A venda das férias continua possível, 1/3 só, ok? Vamos para frente. Os tribunais. No começo da aula eu tinha falado a vocês, pessoal, que os tribunais, a Justiça do Trabalho sofreu uma limitação. A primeira foi aquela que eu falei no que se refere à análise de homologação dos acordos e convenções coletivas, certo? Mas a segunda é que hoje nós sabemos que o direito do trabalho ele é regido principalmente, além da CLT, pelas orientações e súmulas dos tribunais, certo? E a lei vem expressamente dispor uma maneira de que essas súmulas serão editadas,
Ou seja, a lei prevê hoje um mecanismo de edição das súmulas. Isso ocorre para que se dificulte a edição de súmulas. A intenção do legislador foi literalmente dificultar a edição de súmulas, certo? Além disso, diz que através de súmulas, um minuto, pausou aqui o Instagram. A edição de súmulas hoje vai ter uma mitigação nelas, nem elas podem criar direitos não previstos em lei, nem podem mitigar direitos previstos em lei. Então, hoje, o tribunal não pode inovar, não pode haver inovação pelo Poder Judiciário, certo? O tribunal que decidir inovar vai esbarrar nessa limitação legal, certo? Hoje, como nós sabemos, muitas das disposições da CLT são mitigadas pelas súmulas e pelas orientações jurisprudenciais dos próprios tribunais. A lei diz uma coisa, mas os tribunais vêm, entendem outras e editam uma súmula, certo? Hoje, esse processo de edição de súmulas está mitigado, está previsto na lei. Será introduzido a linha F no artigo 702, prevendo expressamente como é que será o procedimento para a edição de súmulas, e a intenção era dificultar. Pra vocês terem ideia, a lei prevê hoje que vão ser 2/3 tem que ter matéria decidida por 2/3 das turmas em 10 sessões distintas para que haja a proposta sumular, certo? Então, veio na intenção de dificultar mesmo a edição, diminuindo o poder dos tribunais. Além disso, pessoal, para nós finalizarmos aqui nosso bate-papo com mais 2 temas. Prazos. Seguindo a tendência do Código de Processo Civil, hoje, em novembro, quer dizer, a partir de novembro, os prazos serão contados em dias úteis. Assim que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, em 2016, houve um questionamento perante a Justiça do Trabalho se seriam ou não seguidos os prazos processuais em dias úteis, visto que o Código de Processo Civil é fonte subsidiária do processo trabalhista. E aí a Justiça do Trabalho veio e disse que não. Seguir-se-iam os prazos normais, certo? Dias corridos. A proposta introduz o artigo 775 na CLT, dizendo que os prazos processuais correrão em dias úteis, excluídos o primeiro dia, excluídos o dia da contagem do início do prazo, incluídos o do vencimento. E para finalizar, a lei prevê novas hipóteses de responsabilidade por dano processual. A reforma vai trazer para a CLT responsabilidade por dano extrapatrimonial, que é o dano moral e o dano existencial, e a responsabilidade por dano processual, a litigância de má-fé. Ela inova e traz uma série de hipóteses, inclusive deixando o processo trabalhista mais duro para o empregado, para aqueles empregados que se valem de expedientes fraudulentos ou de mentira devido ao ônus da prova de várias situações, sendo o empregador. A lei traz uma série de restrições agora e de responsabilizações ao empregado. Então, hoje, o reconhecimento de uma litigância de má-fé por um empregado é difícil, mas com a reforma vai ser mais fácil. Ela traz um rol de hipóteses em que o empregado vai cometer litigância de má-fé e aí ser devida indenização ao empregador, certo? E a rescisão, como fica? A rescisão do contrato, ela permanece nas mesmas disposições, o contrato normal de trabalho, certo? No contrato intermitente, as verbas serão todas proporcionalizadas, certo? E no contrato, no contrato de trabalho, no teletrabalho, haverá... no contrato de trabalho do teletrabalho, o contrato é escrito, vai haver a rescisão do contrato escrito. Houve também uma inovação nas hipóteses de dispensa por justa causa, que é aquela situação em que o empregado ele tem que ter habilidades especiais para desenvolver determinado cargo e ele perde essas habilidades. E aí a lei vai passar a entender como hipótese de justa causa. Pessoal, o tema é muito interessante, mas nós já estamos estourando o nosso tempo, certo? Gostei demais de estar aqui ao vivo com vocês. Qualquer dúvida, mandem nos comentários, mandem um e-mail para o pessoal do Intra. Tem um pessoal aqui perguntando se vai ter curso sobre a reforma trabalhista. Vai ter curso sobre a reforma trabalhista, nós já estamos aprontando esse curso. Essa aula vai ficar disponibilizada online, vai ter curso novo sobre direito do trabalho
adequada à reforma trabalhista, e qualquer sugestão de curso que vocês tiverem sobre temas que nós não tratamos aqui ou sobre outros temas, mandem para o portal do Intra, que a gente, na medida do possível, vai analisar e vai ver como podemos atendê-lo, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, reitero, falem nos comentários ou falem no e-mail, na página da instituição, que a gente, na medida do possível, vem saná-las. Foi um prazer, pessoal. Fiquem com Deus, tenham um bom dia.